Se você vai prestar vestibular em 2024, você precisa ver esse vídeo o quanto antes. Você sabe como que você vai se preparar para o vestibular já? Você sabe como que você vai estudar? Se você vai estudar online ou presencial? Você consegue responder essa pergunta? Qual que é melhor, online ou presencial? A resposta, pessoas, para essa pergunta, na verdade, é depende. Depende do aluno, depende da pessoa que está estudando. Cada pessoa é diferente, cada pessoa tem uma bagagem diferente. E para uns de vocês, de fato, o presencial é melhor. Para outros de vocês, de fato, o online é melhor. Fica muito difícil de você decidir se você não souber quais são as características desses dois cursos e se você não tiver uma noção do que é melhor para cada característica de pessoas, tá bom? Então minha meta com esse vídeo vai ser tentar orientar vocês um pouco melhor sobre o que é útil para você. Lembrando que eu provavelmente não te conheço pessoalmente, então eu não sei quem é você. Você vai ter que decidir com base no que eu falei e com base nos conhecimentos que você tem de você mesmo, qual que você acha que faz mais sentido para você. Vantagens e desvantagens de estudar presencial. Vamos começar por aqui. Quais são as vantagens e desvantagens de estudar presencial? Eu separei algumas coisinhas aqui, se eu lembrar mais eu vou falando ao longo do tempo, tá bom? Então primeiro eu escrevi assim, vamos lá. Uma das vantagens do presencial, seja pago ou gratuito, é que você tem um cronograma pronto de estudos. Tá? Isso daqui entra em dualidade. Deixa eu sair da frente um pouquinho. Isso daqui entra em dualidade um pouco com o online. Quando você opta por estudar exclusivamente online, você vai ter que criar o seu próprio cronograma de estudos. Você vai ter que escolher quais são as matérias que você vai estudar, em quais dias e etc. Isso pode ser um pouco complicado. Agora, quando você faz o presencial, você tem um coordenador de estudos, alguém que vai falar, ó, na segunda você vai estudar essas matérias, na terça você vai estudar essas matérias, na quarta você vai estudar essas matérias, na quinta essas, na sexta essas, no sábado você vai fazer simulado, no domingo você vai descansar e assim vai. E aí na semana seguinte. Ou seja, você não precisa pensar no seu cronograma. Isso pode ser uma vantagem, bem como pode ser uma desvantagem. Deixa eu ler tudo que eu escrevi aqui. Cronogramas de estudos prontos é uma vantagem, mas eles são feitos para alunos genéricos, feitos para quem tem muita facilidade, bem como para quem tem muita dificuldade em matemática, por exemplo, matemática, ou seja, você tem que adaptar a sua própria individualidade. Então isso daqui é um erro muito comum que quem está, por exemplo, fazendo cursinho pela primeira vez, comete. E não é culpa do aluno, tá legal? É culpa do cursinho. Mas o cursinho também não tem muita opção, ele tem que fazer dessa maneira. Você não é igual ao seu colega da direita, você não é igual ao seu colega da esquerda, ou da frente, ou de trás. São todos diferentes. Uma sala de cursinho, ela é totalmente heterogênea. Quando o cursinho cria um material de estudos, cria um cronograma de estudos, fala, na segunda essas serão as aulas, na terça essas serão as aulas, etc., ele não está pensando em você especificamente. Ele está tentando pensar na maioria dos alunos, sem deixar de fora aquele aluno que tem muita dificuldade, nem aquele aluno que tem muita facilidade, beleza? Então a gente tem uma distribuição normal de habilidades dos alunos, tá bom? A gente tem poucos alunos que sabem muito, muito pouco, a gente tem muitos alunos que sabem médio, e a gente tem poucos alunos que sabem muito, muito, muito. O cronograma do cursinho, ele tem que ser criado focado aqui, ó, nesse meião. Nesses muitos alunos que sabem médio. Só que ele não pode jogar fora esses alunos que sabem pouco, nem esses alunos que sabem muito. Então, tanto o cronograma de estudos, quanto as aulas, quanto as listas de exercícios, elas são focadas aqui no meião, mas elas também pegam um pouco do que tem muita dificuldade e também pegam um pouco do que tem muita facilidade. Qual que é o problema disso para você? Não interessa se você está no meião, se você está desse lado ou se você está desse lado, vão ter exercícios, vão ter partes do cronograma que não se adaptam à sua própria individualidade. Eventualmente você já é muito bom em geografia e você vai ter que entrar nas aulas de geografia para assistir às aulas de geografia. E outra, os grandes cursinhos, eles costumam fazer uma baita pressão psicológica para você entrar na sala de aula e assistir todas as aulas. E tem um motivo burocrático para que isso aconteça que eu posso falar depois, tá bom? Mas por enquanto vamos focar aqui. Se você já manja muito de geografia, você não precisaria gastar aqueles 100 minutos assistindo uma aula expositiva de geografia que não vai te acrescentar em nada ou vai te acrescentar um mínimo. Talvez seria mais interessante você gastar aqueles 100 minutos estudando matemática, que vai te acrescentar um monte e você passa a ter um pouco mais de segurança em matemática. Você já é bom em geografia.
Entende? Então, você adaptar o cronograma à sua própria individualidade ainda é uma coisa importante. Ou seja, uma grande vantagem do presencial é ele te dá um cronograma fixo. Só que ela não é uma vantagem tão grande assim se você ainda tem que adaptar esse cronograma à sua própria individualidade. É um pouco mais fácil do que criar do zero? É um pouco mais fácil. Mas, na minha opinião, criar do zero é melhor, mais eficiente, porque fica mais perfeito para a sua própria individualidade. Mas é bem mais difícil. Tá legal? Então, primeiro pró junto com um contra, tá bom? Segundo pró que eu acho legal de você levar em consideração quando você está pensando num cursinho presencial. Plantão de dúvidas ao vivo, tá? Eu sei que alguns cursinhos online, eles dão plantão de dúvida ao vivo online também. O meu, inclusive, o meu curso, ele oferece esse tipo de coisa, tá legal? Mas você tem um contato com o plantonista, você consegue ter uma conversa mais rápida, talvez, ou, sei lá, você consegue encostar no plantonista. Então isso é uma vantagem muito boa, principalmente se você está estudando ativo. Eventualmente você vai ter que tirar dúvidas. E você ter acesso a esses plantões de dúvidas é muito importante. Isso vem com alguns contras também, tá? Plantão de dúvidas em cursinhos costumam ter muitas filas. Então você tem uma dúvida, você vai ter que ficar numa fila esperando para você poder tirar a sua dúvida. Isso é uma coisa que pode ser um pouco complicada. Outra coisa que pode ser um pouco complicada é, como cursinhos eles costumam ser muito grandes e ter muitos alunos, às vezes os plantonistas eles não são tão bem preparados assim, porque eles acabam pegando muitos plantonistas e para você pegar muitos plantonistas, e cá entre nós, os cursinhos não costumam pagar muito bem os plantonistas, eles acabam pegando a galera que está começando a faculdade agora ou coisa do tipo, e às vezes as formas de te ajudar acabam te atrapalhando mais do que te ajudando. Então isso daí seria um ponto negativo também, beleza? Mas plantão de dúvidas ao vivo, presencial, talvez seja uma vantagem interessante do cursinho presencial. Se isso é uma coisa muito importante para você, talvez seja um ponto positivo para você escolher. O que mais que eu anotei aqui? Aulas expositivas com excelentes professores, está aqui em cima. Ó. E eu coloquei aqui, mas são aulas genéricas, assim como o cronograma. Então, pessoal, isso daqui é uma coisa muito importante. Lá no online, você vai ter que escolher quais são os seus professores. E como eu disse agora, internet é terra de ninguém, né? Qualquer um pode falar qualquer coisa, qualquer um pode ser professor se quiser ensinar, certo? Você pode pegar um cara que acabou de passar em engenharia, precisa de uns trocados, percebeu que a internet pode dar dinheiro e vai lá e começa a ensinar. E ele coloca lá, como eu passei em engenharia, ele começa a dar aulas, tá? Esse cara, ele ainda não é treinado, ele pode até vir a ser um dia um grande professor. Eu conheço engenheiros, inclusive, que hoje são grandes professores, já estão dando aulas há muitos anos e eles são realmente muito bons, beleza? Mas esse que acabou de entrar em engenharia, só porque passou, não significa que ele manja o suficiente para te passar as informações, tá bom? Dar aulas é muito mais complicado que simplesmente conhecer a matéria. Beleza? Então você vai ter que saber escolher muito bem os seus professores no online, seja por recomendações, seja por teste, tá? Agora no cursinho não. No cursinho você não está confiando em cada professor, você está confiando no nome da instituição, no nome do cursinho. Você está confiando que o cursinho já fez uma grande seleção de professores, tá bom? E aí você vai ter uma equipe de professores excelentes. Todos os cursinhos pelos quais eu passei, pelo menos como professor, só tinha professores excelentes. Todos os professores eram muito bons, todos os professores eram experientes e beleza. Talvez alguns de vocês pensem, nossa, não, mas tal cursinho tinha um professor que era ruim. Não, não era ruim. Ele talvez não fosse ótimo para você. E aí entra um outro ponto. Pessoas são diferentes. Você pode ter um professor fantástico que vai se dar muito bem com um certo grupo de pessoas e não vai se dar muito bem com outro grupo de pessoas. Se você estiver nesse outro grupo de pessoas, você vai achar esse professor ruim. Por quê? Porque vocês não se conectaram bem o suficiente. Tá legal? E aí vem a treta do cursinho presencial. A equipe de professores é muito boa? É muito boa. Tecnicamente, muito boa. Só que ela tem que ser heterogênea. Extremamente heterogênea. No mesmo cursinho você vai ter professores mais introvertidos, mais técnicos e mecânicos, e outros professores mais extrovertidos, mais animados, porque você precisa atingir a todas as pessoas. É impossível você entrar num cursinho e você gostar de 100% dos professores. Não tem como, porque eles têm que ser muito heterogêneos, tá legal? Então, por um lado, você vai ter professores tecnicamente muito bons.
Por outro lado, você vai se adaptar a apenas uma parcela deles. Você não vai se adaptar a todos eles, mas você vai ter que aprender todas as matérias para poder passar no vestibular. Legal? Então você tem esses prós e contras. Você está confiando no nome do cursinho, se você pegar um cursinho muito grande, um cursinho muito bom, esses cursinhos caros, por exemplo, de São Paulo, você vai ter professores tecnicamente excelentes. Mas você vai se adaptar com parte deles e você vai ter que aprender todas as matérias, inclusive da parte que você não se adaptar. Beleza? Então você tem essas vantagens e desvantagens, tá? Outra coisa importante é, as aulas são genéricas, beleza? E aqui vem uma treta extra. Em geral, professores de cursinho são ultra especialistas, tá bom? Então, por exemplo, eu, nos grandes cursinhos, na maioria do tempo, eu dei aula de matemática. E a gente dividia a matemática em 5, 4 ou 3 frentes, dependendo do cursinho, tá legal? E, por exemplo, se eu pegasse geometria, eu ia ter que focar exclusivamente em geometria. Aí o outro professor ia pegar álgebra, ele ia ter que focar exclusivamente em álgebra. O aluno assistindo, parece que são duas matérias completamente diferentes e separadas. Tá, talvez isso não faça muito sentido para você, mas se eu falar que isso acontece com matemática e física também. Matemática e física são quase que a mesma matéria. Eu poderia enxergar física como uma submatéria da matemática, tanto quanto geometria é uma submatéria da matemática, pelo menos até o nível médio, até o nível de vestibular, tá? E quando a gente tem professores separados para isso, a gente vê de forma tão especializada que parece que são coisas completamente diferentes. E às vezes uma mesma aula, por exemplo, de matemática, você tem funções de primeiro grau, progressão aritmética, juros simples, aí você vai para física, movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme. Todas essas aulas são a mesma aula, são a mesma matéria, tá? Mas você vê de tal forma que parece que são várias matérias diferentes e seu cérebro fica sobrecarregado. Caramba, como é que eu vou aprender isso aqui tudo? Isso acontece por causa da ultra especialização que acontece no cursinho. E isso é um problema maior conforme os anos estão passando, porque os vestibulares têm uma tendência a se tornarem cada vez mais contextualizados e interdisciplinares. Então, matemática conversando com física, por exemplo, física conversando com química, química conversando com biologia e assim vai. Beleza? Então você tem os prós, professores fantásticos, muito bem selecionados, e você tem os contras, professores heterogêneos com aulas genéricas para alunos bons, médios e ruins e aulas ultra especializadas. Então, prós e contras aí que você tem que levar em consideração quando você está fazendo a sua escolha. O que mais que eu tenho aqui? Deixa eu ver, esse vídeo já está ficando razoavelmente grande. Talvez eu quebre algumas partes. Isso daqui é um pró muito forte, que o online realmente não consegue suprir bem. Pelo menos eu ainda não vi uma maneira de suprir bem. Se vocês conhecerem uma maneira de suprir bem, por favor, mandem aqui nos comentários, tá legal? Você tem, no presencial, contato diário com os seus colegas / concorrentes. Isso é importante, já explico por que eu colocar essa palavra aqui. Que te motiva a estudar. O contato, né? Te motiva a estudar, mas você se compara com o que eles mostram, o que pode causar problemas psicológicos. Deixa eu explicar isso daqui com calma, pessoas. O contato com outros seres humanos é extremamente importante, tá bom? Nós somos seres humanos. Eu, particularmente, sou uma pessoa um pouco introvertida, então a minha pilha social em eventos sociais acaba rápido, beleza? Mas eu preciso de contato com outros seres humanos, assim como qualquer um, tá bom? E eu tenho certeza que vocês precisam de contato com outros seres humanos também. Desde o colégio, vocês estão acostumados a ter esse contato com outros seres humanos? Onde? Na escola, beleza? Então, se você estudar exclusivamente online, talvez você sinta muita falta disso, porque você vai ficar o dia inteiro sozinho na frente do computador. Você vai ver o seu professor, que não necessariamente está falando com você, se a aula for gravada e não ao vivo, beleza? E só, esse vai ser o seu contato com os seres humanos. Você vai ter o contato com a galera da sua própria casa, e é isso aí, tá bom? Tem gente que consegue lidar com essas coisas separando muito bem. Tipo, eu tenho meu tempo de estudo é individual, é eu comigo mesmo, vou aprender as coisas que eu preciso aprender, e eu tenho meu tempo de socialização. E aí eu vou para lugares socializar, eu vou pro parque, eu vou para sei lá, uma cafeteria, eu vou andar na rua, eu vou sair com os meus amigos, etc. Que não é focado em vestibular, entendeu? Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas é difícil fazer isso. Por quê? Porque você está acostumado a vida inteira a misturar o seu local de estudos com o seu local de socialização. Tá bom? E para isso, o cursinho presencial pode ser uma boa ideia. Apesar de que a galera tá muito mais focada no cursinho em vestibular do que na socialização, você tem socialização. Você tem os seus colegas do seu lado com quem você consegue conversar. Além disso, outra vantagem é, os seus colegas, eles estão no mesmo barco que você, né? Então eles estão
sofrendo igual a você, eles estão felizes igual a você, eles estão tentando a mesma coisa que você está tentando. Então, isso é uma vantagem. E uma desvantagem ao mesmo tempo, né? Porque aí você fica muito numa bolha. Mas, enfim, isso pode ser uma vantagem. Só que ainda tem uma desvantagem muito forte, que foi esse mas que eu coloquei aqui embaixo, tá? Quando você chega lá no cursinho, você tem um monte de pessoas que, além de serem seus colegas, são seus concorrentes, tá? E é muito clássico da galera querer mostrar que sabe. E isso é um pouco perigoso, tanto para a pessoa que está mostrando que sabe, quanto para a pessoa que está ouvindo isso, tá? Quando um professor pergunta alguma coisa que não seja retórico, quem que responde, professor? Só quem sabe. Só que sempre vai ter alguém que sabe, porque a turma tem 100 alunos, 200 alunos, dependendo do cursinho, né? Então sempre vai ter alguém que sabe. Então o professor pergunta um negócio, alguém responde. O professor pergunta outro negócio, outra pessoa responde. E você não sabia nenhuma das duas respostas. E alguém pergunta outro negócio, outra pessoa responde. Quem não sabe, fica quietinho. Você estava lá quietinho. Não mostra que não sabe. Então, no seu ponto de vista, na sua perspectiva, parece que todo mundo sabe muito mais do que você. E o que isso faz? Isso faz com que a sua autoestima vá lá pro chão. Tá legal? E isso é muito perigoso. Porque o seu psicológico é 50% da sua prova. Tá? Se você não tiver um bom psicológico para estudar, se você não tiver um bom psicológico para fazer a prova, você não vai conseguir estudar direito, você não vai conseguir fazer uma boa prova. Beleza? Então, essa comparação que você acaba tendo com seus colegas pode ser muito prejudicial. Principalmente porque você não está se comparando com seus colegas. Olha como é que eu escrevi aqui, ó. Você se compara com o que eles mostram. Beleza? Então, o José Augusto, ele responde todas as questões de matemática. Ele fala tudo sobre matemática, manja muito de matemática. Mas quando é para falar de geografia, ele fica quietinho. E você não sabe que ele não manja de geografia. Mas você acha que ele manja de tudo, porque ele é tão bom em matemática, então você acaba criando essa imagem de que seus concorrentes são muito melhores do que eles de fato são. E aí você pensa, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou ficar anos para conseguir passar. E isso te joga lá para baixo. Então, essa comparação com seus concorrentes, ela pode ser um problema muito sério. Se isso não é um problema para você, se você consegue se blindar disso e não se comparar, talvez o cursinho presencial seja uma boa ideia para você mesmo, porque te dá essa possibilidade de socialização. Mas coloque em mente que você tem outras possibilidades melhores de socialização. É só você separar as coisas muito bem. Existe o seu estudo, existe o seu social. Beleza? Mais um ponto legal para o cursinho, então. Um outro ponto importante para o cursinho, e esse daqui não é um ponto positivo, é um ponto negativo, é sobre o tempo. Existe um número limitado de horas no seu dia, existe um número limitado de dias no seu ano de estudo. Quanto mais dias você e mais horas você conseguir se dedicar para os seus estudos, melhor. Claro que tempo não é tudo, beleza? Existe também o como estudar e a eficiência do seu estudo. Não adianta nada você estudar muitas horas e aprender pouco. É melhor você estudar poucas horas e aprender muito. Mas nesse momento eu vou falar sobre o tempo, tá legal? Quanto mais tempo você tiver disponível, melhor, certo? E cursinho presencial é presencial. Você tem que ir até o cursinho. Você tem que voltar do cursinho. O tempo de deslocamento já é um tempo perdido, jogado fora. Vamos supor que você leve 1 hora para ir para o cursinho, 1 hora para voltar. Se você mora em outros estados, outras cidades do Brasil, talvez esse número seja meio absurdo, mas se você mora aqui em São Paulo, capital, 1 hora para ir para algum lugar é um tempo comum, tá bom? Talvez as pessoas levem até mais. Tem gente que leva 2, já vi gente levando 3 horas para ir, 3 horas para voltar do cursinho. Imagina, 6 horas. 6 horas de deslocamento que você poderia estar estudando todos os dias é surreal, tá bom? Não vale a pena de jeito nenhum. 1 hora para ir, 1 hora para voltar, são 2 horas a menos de estudo no dia. Talvez seja possível, você consiga aguentar esse prejuízo, tá? Mas é um tempo considerável. Essas 2 horas perdidas poderiam ser horas de sono. O que eu vejo de alunos que dormem o mínimo possível para poder estudar o máximo possível é uma loucura. Dormir é muito importante, tá? Essas 2 horas de deslocamento podem ser horas de sono, mas não é o único ponto, tá legal? O tempo é muito importante e uma das coisas que o cursinho gasta é o deslocamento, mas um outro problema do cursinho não é você que faz o seu próprio tempo. Às vezes, você não está num bom dia para estudar exatas. Você está num bom dia para estudar humanas. Às vezes você não está num bom dia para estudar humanas, está num bom dia para estudar exatas. Às vezes você não está num bom dia para estudar nada, você precisaria descansar. Às vezes está num dia excelente para estudar muito, beleza? Você não é igual todos os dias. O cursinho é.
Então o cursinho ele vai tentar colocar um pouco de humanas, um pouco de exatas todos os dias, que é para você não perder o dia inteiro nenhum dia. Ele sabe que os alunos às vezes estão mais propensos a estudar humanas do que exatas. E às vezes mais propensos a estudar exatas do que humanas. Só que não tem como ele falar, na segunda o João Augusto estará mais propenso para exatas, então vamos colocar tudo exatas. Por quê? Tem um monte de alunos, beleza? E ele tem que agradar a todos os alunos. Então ele coloca um pouquinho de exatas e um pouquinho de humanas todos os dias. No dia que estiver bom de exatas, você vai aproveitar exatas, vai perder humanas. No dia que estiver bom de humanas, você vai aproveitar humanas, vai perder exatas. Beleza? E assim vai. Então você vai acabar jogando muito do seu tempo fora naquelas matérias cujo dia não está propício. Pegou? Então, como o cronograma do cursinho é muito sólido, muito fechado, você não pode adaptá-lo à sua própria individualidade, então você acaba perdendo tempo. Não é só o transporte, não é só o deslocamento, tá vendo? Você tem outros problemas no cursinho presencial, que é esse cronograma enrijecido. Beleza? Então, tempo, muito importante. Isso daqui também é uma treta. Pessoas cursinho. Cursinho presencial, principalmente os grandes cursinhos presenciais, cursinhos famosos, cursinhos que estão aí há muito tempo, eles são empresas. E empresas visam lucro. E como é que a empresa tem lucro? Tendo bastante cliente. E como é que a empresa tem bastante cliente? Fazendo muito marketing, tá legal? Então você vai ver muitos cursinhos que disponibilizam muitas horas de estudos, por exemplo. E eles ficam competindo para ver quem disponibiliza mais horas de estudos por semana, né? Então fala, eu tenho tantas aulas presenciais, eu tenho tantas horas de aula presencial, tantas horas de estudo, de estudo específico de tal coisa, enfim. Os cursinhos, eles criam muito marketing e te botam muita pressão. Então, pensa comigo, na cabeça do cursinho, se você ficar vagabundeando, né? Porque na visão deles é isso. Se você ficar vagabundeando, você não está estudando. Se você não está estudando, diminui a probabilidade de você passar. Se você não passar, você não entra como marketing para o cursinho. É isso que você é para o cursinho, tá legal? Você é dinheiro e marketing. Tá? Então eles ficam botando muita pressão. Vários cursinhos falam, você tem que entrar em todas as aulas, você não pode dormir na aula, você não pode ficar fazendo matérias de outros professores durante a aula, piriri, parará. Coloca um monte de regras, um monte de restrições, coloca um monte de pressão, e aí dividem os alunos em sala mais forte, sala menos forte, os melhores alunos estão aqui, os piores alunos estão aqui, olha, piores alunos, você tem que se comparar com os melhores alunos. Essa pressão surreal serve para que você vire marketing para o cursinho. O cursinho fala, nossa, olha como somos rigorosos, né? E para algumas pessoas funciona. E é para essas pessoas que o cursinho está focado. Para as pessoas que não funcionam, é a vida. Você vai virar dinheiro de novo ano que vem. Beleza? Agora, para as pessoas para quem a pressão funciona, essas pessoas se motivam mais, elas passam. Elas viram marketing. Então, para o cursinho é win-win, vitória. Tá? Ele só ganha com isso. Então, essa pressão ela pode ser um problema. E, na moral, é um problema para a maioria dos alunos. A maioria dos alunos não lida bem com pressão, tá? Eu, particularmente, eu sou uma pessoa que lida bem com pressão. Eu lido bem com pressão. Mas a maioria das pessoas não lida bem com pressão. Então, isso pode ser um ponto negativo muito forte do cursinho. É importante você conversar com pessoas que já fizeram aquele cursinho para ver se pressão é uma coisa muito relevante naquele cursinho. Beleza? E aí a gente tem um outro ponto muito importante, que é esse aqui. E eu vou colocar como último ponto dessa parte de cursinhos, que é a pressão dos pais pelos resultados por estarem pagando caro pelo cursinho. Quando eu digo resultados, não é nem resultado no vestibular, cara. É resultado nos simulados do cursinho. Simulado do cursinho é um bagulho que me deixa doido. Simulado do cursinho é muito ruim, gente. Qualquer cursinho. Simulados tem vários problemas, mas não cabe nesse vídeo, tá bom? Vou fazer um vídeo só sobre simulados, só descendo o cacete em simulados de cursinhos, falando por que eles não são bons e dando alternativas para vocês fazerem, tá? Mas, o que acontece? A maioria dos pais que pagam cursinhos caros, eles têm a esperança de que o filho use esse cursinho, passe no vestibular e tenha um grande futuro. Os pais têm o melhor para você no coração. Porém, não necessariamente eles estão cagando dinheiro. Não necessariamente eles têm dinheiro sobrando. E aí eles pagam caro num cursinho, eles pagam muito dinheiro. Pô, 50 mil reais no ano é muito dinheiro. Tá? E eles pagam esse dinheiro que eles mal têm, ou eles guardaram durante um certo tempo da vida deles. E aí você vai lá, tira uma nota não muito legal no primeiro simulado, no segundo simulado, seus pais já começam a colocar uma pressão. Fala, se você não melhorar, eu vou te tirar do cursinho. Se você não melhorar,
eu vou ter que cortar tais coisas. Eles começam a botar uma pressão. Nossa, na minha época era mais fácil de passar, ou na minha época eu passei com mais facilidade, eu estudava mais, você não faz porra nenhuma. Então os pais ficam botando muita pressão. Isso é muito tenso. No final do ano, então, pior ainda. Talvez você esteja vendo esse vídeo no final do ano, você sabe do que eu tô falando. Vários pais falam: se você não passar esse ano, ano que vem eu não consigo pagar cursinho pra você. E botam essa pressão em você, no momento que você deveria estar sob menos pressão, que é na boca do gol, né? Bem na porta do vestibular. Se serve para eu poder te aliviar um pouco da pressão, dá para você estudar gratuitamente com muita qualidade, tá legal? Então, não se preocupa com essa ameaça dos seus pais, não, beleza? Vai na fé, faz tranquilo, mas se você está agora escolhendo como estudar em 2024, leve em consideração isso daqui, tá bom? Se seus pais não têm uma condição financeira muito boa, então escolha um bom cursinho que caiba confortavelmente no bolso dos seus pais, caso você queira fazer presencial. Beleza? Porque senão a pressão vai ser maior. Isso não vai ser só ruim para eles, vai ser ruim para vocês, até para a relação pessoal entre vocês. Tá legal? E com isso eu encerro um pouco do que eu tinha para falar sobre cursinhos presenciais. Eu queria saber a opinião de vocês. Manda aqui nos comentários. O que eu não falei sobre cursinhos presenciais que é muito relevante? Positivo ou negativo? Experiências que vocês já tiveram. Vocês fizeram cursinhos presenciais? Fala pra mim, o que vocês perceberam no presencial que pode ser positivo ou que pode ser negativo, que pode ser bom, que pode ser ruim? Fala aqui nos comentários, eu quero ler isso. E você que está assistindo o vídeo depois vai dar uma olhada nos comentários para ver o que mais a galera que estava ali tem a dizer. Beleza? É isso aí. Espero que esses vídeos tenham sido úteis para vocês. Qualquer coisa, me procurem no Instagram e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Assistam todos os nossos vídeos. Sempre prazerzaço revê-los. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!